Fala, pessoal. Tudo bem? Vocês estão bem? Peraí, deixa eu olhar aqui assim, credo. Importante é ter saúde, na verdade. Importante é dizer que a minha mãe falou que eu sou lindo. Então, se ela disse, quem sou eu para dizer o contrário, né? Graças a Deus. Bom, gente, brincadeiras à parte, bom dia a todos. Bom dia, ô glória, graças a Deus. Bom que tá todo mundo bem. Titio tá animado, titio tá feliz. Titio foi dormir 5h30 da manhã, tá? Eu tô tanto que eu tô tomando uma coquinha com café. Coca já tem cafeína, café tem mais cafeína, então, para melhorar mais, dá um gás, tá? Para a gente começar a nossa aula barra prova de hoje, tropa, a parada é o seguinte, presta atenção. A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o quê? A gente vai trabalhar energia e fontes de alimentação. Inclusive, na nossa aula de hoje, eu vou ensinar um teste prático para vocês bem interessante, trabalhando com este treco bem aqui, cheio de fio, tá? Esse treco bem aqui, cheio de fio, é chamado de quê? Vocês sabem o nome disso aqui? Vocês querem uma dica? Vocês nunca viram isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Não? Eu vou dar uma dica. Começa com F. É, até doida. Nem preciso mais falar, você já sabe. Esse camarada aqui é uma fonte de alimentação. É sobre esse camarada que nós vamos estudar hoje. E para dar um spoiler na nossa próxima aula, que vai ser tudo junto, nós vamos estudar essa outra camaradinha aqui ou essa outra camaradinha aqui, certo? Aqui eu tenho dois tipos de placa-mãe e vocês vão entender qual a diferença entre uma e outra, tá? Claro, a placa-mãe é tudo igual? Entre aspas, sim. Porém, existe uma diferença. Uma é uma geração antiga e outra é uma geração atual, só que antiga, tá? Não vou dizer que é tudo atual, mas uma é mais atual que a outra. Então, bora começar por fontes de alimentação? Bora lá, só para a gente começar. Para a gente entender um pouco mais da nossa aula 3, a gente vai ter que entender um pouco de eletrônica e eletricidade básica. Sabe aquelas aulas de física que tu tem que ter professor chatão lá na tua escola? Sabe? Pois é, essas aulas aí vocês vão ter hoje, tá? Aula de física, faz parte, faz parte. A gente vai entender um pouco mais a melhor forma do que? Dá uma lida aí. Entendendo um pouco mais a melhor forma de tomar um choque, tá? A gente vai entender como é que funciona uma corrente elétrica. Existe uma forma legal de tomar um choque? Existe, né? Uma forma menos legal é o seguinte: o que é mais fácil? Tu meter teu dedo na tomada e pegar um choque ou acidentalmente tu pegar um choque? Acidentalmente, né? Porque tu não espera por aquilo. Se tu meter o dedo na tomada, tu vai pegar um choque bonito, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre condutores isolantes, eletricidade estática, sistemas de aterramento, dispositivos de segurança, fontes de alimentação, tá? Nós vamos trabalhar especialmente com fontes de alimentação de computador, tá? Potência nominal versus potência real. Além disso, nós vamos aprender características técnicas da fonte de alimentação de qualidade. Então, quer dizer o quê, professor? Essa última parte aqui é a parte que vocês vão mais gostar, que é testando uma fonte. Eu vou ensinar para vocês como testar essa benedita aqui de uma forma segura para que vocês não venham tomar um choque igual como eu tomei das minhas primeiras vezes. Foi muito bom, entendeu? Eu quase caí duro no chão, mas tudo bem, faz parte. Choquinho de leve, tá? Então, bora lá, bora começar. Gente, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: um pouco de eletrônica e eletricidade básica. Presta atenção. Vocês sabem o que é eletrônica? Você já ouviu falar esse termo para mim? O que é eletrônica? Fala. Algo que envolve eletricidade. Alguém mais? O que é eletrônica? Tá bom. Já que vocês estão com vergonha, eu falo então para vocês, não tem problema. Eletrônica é nada mais, nada menos que o quê? Nada menos, a eletrônica ela estuda o comportamento de circuitos elétricos eletrônicos, tá? No caso, qualquer uma dessas placas aqui que passem eletricidade faz parte de eletrônica. Tanto que, para a gente fazer pequenos reparos em placas como essas, é necessário um profissional específico.
O nome do camarada é eletrotécnico. Vocês já ouviram falar desse profissional? O profissional eletrotécnico é como se fosse um cirurgião. Bora falar um pouco de medicina rapidola. Na medicina, nós temos os cirurgiões, certo? E eu tenho os clínicos gerais. Geralmente, quem é cirurgião especializado vai fazer cirurgia, na verdade. Ah, fulano vai perder uma perna. Tu vai chamar um médico qualquer para tirar tua perna? Se tu vai perder? Claro que não, né? Tu vai chamar um cirurgião especializado em retirada de perna. Aí eu dou exemplo firme. Aí eu tô inspirado hoje, olha. Tu é doido, né? Tá? Então, assim, na informática é a mesma coisa. Nós, técnicos em informática ou futuros técnicos em informática, nós somos como clínicos gerais. Exemplo, nós damos diagnósticos, tá? Nós fazemos como é um tratamento de prevenção para que evite danos futuros, enquanto o eletrotécnico é o cirurgião. Se a tua placa queima, é ele que vai fazer a detecção de qual desses capacitores de diodo ou esses transistores, tá bom? Ou resistores pode ter queimado. Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre eles aqui na nossa aulinha de hoje, tá? Então, só para a gente entender, existe o eletrotécnico e o técnico informático. O eletrotécnico, tá? O eletrotécnico, ele é o cirurgião, é ele que faz a cirurgia. É igual, tipo assim, teu celular cair na água. Do nada a placa dele começa. Qual é o nome daquele negócio que acontece quando pega água numa placa-mãe? Vocês lembram? Começa a tufar, na verdade. Começa a criar mofo. O que mais? Acho que eu vou dar um. Vocês querem coquinha, gente? Vocês querem coquinha? Tá todo mundo dormindo? Vocês estão bem, gente? Imagina, né? Eu até doido, vem lá do Tenoné, lá de Quaraci, mano, pra assistir a aula. Vocês são guerreiros, viu? Por isso que eu amo vocês. Então, bora lá. Pra gente não perder muito tempo. O eletrotécnico ele faz as cirurgias, enquanto o técnico informático ele faz as pequenas, é, as pequenas coisas, diga-se de passagem. Tá? Agora, bora falar um pouco sobre geradores de corrente elétrica. Aqui na minha placa-mãe, geralmente, eu vou dar o um exemplo mais das placas-mãe, tá? Eu tenho gerador de corrente elétrica. Se vocês observarem aqui, isso aqui é uma pilha. Tá vendo? Dá para vocês olharem. Deixa eu tirar o meu zoom aqui para que vocês possam enxergar de uma forma bem melhor, tá? Eu vou aumentar o tamanho da minha lata aqui. Olha que coisa linda. Aí, tu é doida. Tá dando para te ver bem aqui? Tá vendo esse negócio bem aqui? É uma bateria ou uma pilha. Qual é a responsabilidade da pilha? Essa pilha aqui, se eu tirar essa pilha, a minha placa-mãe vai continuar funcionando? O que vocês acham? Ela pode continuar funcionando? Pode. Mas existe uma coisa que na placa-mãe ela tem, que é o seguinte: essa pilha aqui ela é responsável por manter o sistema da BIOS em funcionamento. Sabe quando tu liga o teu computador, do nada a data e hora sempre vai aparecer certa? Mesmo que tu desconecte o teu computador da internet, tu ligue daqui a 50 anos. Se a pilha estiver funcionando, ele vai atualizar sempre a data para 50 anos à frente. É essa camaradinha que geralmente faz a nossa placa-mãe funcionar, tá? Ou até a pilha do teu controle. A pilha do controle lá da televisão na tua casa também é uma geradora de corrente elétrica, tá? Continuando. O resistor, olha só. Ele é muito utilizado em eletrônica para o quê? Para limitar a corrente elétrica. Muitas vezes, a energia da tua casa sempre vai variar. É por isso que uma placa-mãe ela é cheia de resistor, tá? Existem resistores, existem vários outros componentes que permitem que, exemplo, às vezes, do nada, tu não vai sentir, mas a corrente elétrica da tomada da tua casa é 120 volts, na verdade, ou melhor, 110, não é? Do nada, ela sobe para 160. Não deveria estourar? Não deveria queimar a tua televisão ou algo do tipo? Deveria queimar, né? Mas graças a esse camaradinho aqui, que parece um palito de churrasco, tá? Isso aqui, a tua televisão lá sempre vai estar em funcionamento ou qualquer outro teu aparelho eletrônico, tá? Assim, pega logo a apostila. Se tiver uma canetinha, já marca lá, tá? Bora lá. Além disso, eu tenho capacitor, tá na página 26, tá? Para quem quiser acompanhar. Eu tenho resistor, eu também tenho capacitores, eu tenho diodo e eu tenho transistores, tá? Todos eles são responsáveis pelo quê?
O capacitor, ele é responsável por transmitir cargas elétricas. Aí, lá vai ter que mostrar minha lata de novo para vocês. Aí, olha, égua, gosto porrada. Tá vendo esse negócio bem aqui? Isso daqui é um capacitor, tá? Se isso aqui estoura, a única forma de eu tirar, vendo aqui atrás, tá vendo que tem um monte de negócio aqui? Observa bem. Aqui eu posso simplesmente passar um ferro de solda e automaticamente retirar o transistor e fazer a substituição, o capacitor, tá? Eu posso fazer uma substituição. Isso aqui é bem fácil de se fazer. Como a gente não é eletrotécnico, a gente vai trabalhar com prevenções básicas, a gente não vai ver isso daí, tá? Além disso, eu tenho o diodo, que é usado em retificados. O que é que ele faz? Atua no processo de transformação de corrente alternada em corrente contínua. A gente vai entender lá na frente que é uma corrente alternada e uma corrente contínua. Ah, essa aula daqui dá muita dor de cabeça, então presta bastante atenção, tá? As provas dessa aula aqui é bem complicadinho. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Vocês sabem a diferença que é o volt, ohm, watt, ampere, joule e hertz? Unidade de medida elétrica, todas elas são. Geralmente, a volt, a minha televisão ela suporta até 110 volts. No caso, ela suporta até uma tensão elétrica de até 110. Mas ela suporta até 220. Ela suporta, no caso, 220 volts. Tá? Outra coisa, a gente também tem medida de resistência elétrica, que é ohm. Ela vai medir se ela faz a medida na tua placa para ver se realmente até onde ela pode aguentar. Além disso, eu tenho a medida de potência, que é o watt, tá? Eu tenho a medida de intensidade elétrica, no caso de corrente elétrica, que é ampere, tá? É por isso que muitas vezes a gente fala com ampere-hora. A gente tem a medida de energia, que é joule. Isso daí tudo vocês vão ver em física, tá? Sabe do professor chato de física? Tudo isso ele vai te passar. Vocês vão amar. Tá? Além disso, eu tenho hertz, que é medida de frequência. Quando eu falo assim mesmo, já viu no teu celular, o meu processador é um Snapdragon 683, ele tem 2.3 GHz de frequência. No caso, eu estou falando a medida da frequência. O que é a medida da frequência? Para ver qual a velocidade que ele pode trabalhar. Tranquilo? Bem fácil, né? Tá doida. Deixa só a Bianca falar aqui. Bom, o titio voltou, pessoal, graças a Deus. Deus é pai, não é padrasto, então vamos lá. Parada é o seguinte, nós estávamos falando a respeito de... estava falando um pouco correntes elétricas, tá? Eu falei para vocês que existem volts, amperes, ohm, joule, watts e hertz. Hertz é coração. Quais são as correntes elétricas que a gente mais utiliza? Vocês sabem? Qual é que vocês mais veem por aí? Volt, que mais? Ampere, joule? Tá. Hertz e watt. Geralmente watt eu vejo bastante. O que eu vejo mais é volt, ampere, watt e hertz, tá? Esses são os 4 que eu mais vejo. Então, para a gente entender um pouco mais de corrente elétrica, é o seguinte. A corrente elétrica nada mais nada menos que o quê? É o movimento ordenado de partículas eletrizadas. Égua, tu vai me dar uma aula de física às 8h30 da manhã? Com certeza. Tá? Te prepara que Enem de ciências, ciências exatas é agora domingo. Aproveita logo que já está tendo um aulão de graça. Toma, tio. Tá? Olha só, como eu falei para vocês, corrente elétrica é todo movimento, o que, tropa? Ordenado de partículas eletrizadas, tá? Livres no interior dos corpos. No caso, passa por dentro do fio, aquele monte de partículas eletrizadas no meio dele até chegar a seu destino final. No caso, sair da tomada para uma placa. Tá? Então, assim, existem 2 tipos de corrente, a corrente alternada e a corrente contínua. Presta atenção. A corrente contínua é simplesmente o fluxo constante o quê? Dos elétrons sempre numa mesma direção. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. A tua tomada da tua casa, ela é uma corrente simples, ela é uma corrente contínua ou alternada? Uma corrente contínua é quando ela vem sempre numa mesma quantidade. Se é 110, ela vai vir sempre 110. Tá? Agora, uma corrente alternada é quando a tua tomada é 110 ou 220,
ela vem 140 ou vem 200, 240, enfim, vai sempre alternar. Daí você tira, tá? Quando, por exemplo, eu vou fazer uma medição na tomada, a minha tomada ela é 110, ela bate 114, 118, ela ainda continua sendo contínua. Necessariamente, ela nunca vai bater os 110, tá? Ela vai bater sempre um pouquinho a mais. Agora, se subir um pouco mais, 130, 140, ela já vai se tornar uma corrente alternada, tá bom? Como mostra aí na página 27 de vocês, uma corrente contínua é sempre contínua, sempre numa mesma direção, alternada, ela sempre vai alternar entre os valores. Certo, pessoal? Deu para entender? Tranquilidade? Então, vamos lá. Qual é a diferença entre tensão elétrica e corrente elétrica? Olha só, a tensão elétrica é simplesmente dois pontos medidos em volts, tá? No caso, a tensão elétrica é uma carga elétrica muito mais forte do que a corrente, tá? Quando tu vai... Sabe aquelas subestações que geram energia que fica aí no centro da cidade? Sabe quando tu passa aqui na José Malcher? Já viu um negócio que tem lá da Equatorial? Lá gera tensões elétricas gigantescas, acima de 10 mil volts. Tu acha que um choquinho desse vai fazer efeito em ti? Não vai fazer nem cosquinha, né? Porque tu vai ver Jesus cedo, se tu pegar naquele negócio lá, tá? Lá trabalha com tensão elétrica. Corrente elétrica é isso que sai da tua tomada. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Bem fácil, na verdade. Então, bora lá. A gente vai falar sobre condutores isolantes. A gente sabe que para a energia elétrica passar, ser transmitida, ela precisa de um camaradinha chamado o quê? Qual é o nome desse negócio aí que ela precisa? Condutor, né? O condutor, ele faz o quê? Conduz, né? Então, assim, se eu simplesmente colocar isso aqui na tomada e meter o dedo aqui dentro, eu vou pegar choque? Óbvio, né? Por que eu vou pegar choque? Fala para mim. Porque eu sou o quê? Um condutor elétrico, tá? Se eu sou um condutor elétrico, automaticamente eu posso pegar choque. Se eu pegar um garfo e meter na tomada, eu vou pegar choque? Porque o garfo ele é o quê? Condutor elétrico, não é verdade? Agora, mais uma pergunta, as duas últimas. Se eu pegar uma borracha e colocar na tomada, eu vou pegar choque? Óbvio que não, né? Porque a tomada é um condutor elétrico, ela é um isolante elétrico. Neste caso, se eu simplesmente pegar o meu fone de ouvido e colocar na tomada, eu vou pegar choque? Não, porque ele é encapado e protegido contra choque. Essa parte que, se eu colocasse na tomada e colocar meu dedinho aqui, eu vou pegar choque. Mas se eu tirar e encaixar, eu não vou pegar choque. Tá? Por quê? Porque ela é um condutor, ela é um isolante elétrico. Tá bom? Então, condutor elétrico é aquilo que conduz eletricidade. O isolante é aquilo que não conduz eletricidade. No caso, inclusive, quando vocês forem mexer com eletricidade, qualquer coisa que seja, gente, sempre utilizem sandálias, sapatos, botas, enfim. Porque agora a gente vem para a eletricidade estática, a gente vai falar sobre prevenção. Não sei se vocês sabem, não vou levantar, vou ficar aqui para vocês olharem minha cara melhor. Não sei se vocês sabem, como eu falei para vocês, o nosso corpo é um condutor elétrico, tá? Então, assim, para que eu não venha pegar choque, até porque a gente está mexendo com eletricidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente me proteger, porque quando eu coloco meus dois pés descalços na lajota, eu acabo virando um negócio chamado aterramento elétrico. Professor, o que é isso? Simplesmente meus dois pés no chão, quando eu toco num negócio, eu começo a pegar choque. A eletricidade, a corrente contínua de eletricidade, ela vai correr da placa para o meu corpo e meu corpo para o chão. Porque meu corpo não é um condutor, ele vai conduzir para o chão. Então, qual é a melhor forma de eu não, para que eu não pegue choque? Fala para mim. Te prevenir, ficar descalço, ficar calçado, não é verdade? Inclusive, uma dica bem legal assim para vocês. Para quem tem curiosidade de mexer com elétrica, exemplo, eu tenho que trocar um fio de um lugar para o outro. Fica descalço e pode mexer com ele
descalço, mas claro que você não sei que você esteja protegido, tá bom? Mas preferência não façam descalço, tá? Porque não é aconselhável. Mas fiquem sempre de sapato e sandália. Aqui, como vocês podem ver, olha só, como vocês podem acumular cargas elétricas e elas não são descarregadas com frequência para a terra, por causa do sapato. Elas podem danificar um componente eletrônico quando manuseado. Por causa disso, é necessário descarregar a eletricidade estática antes de manusear peças de computador, tá? Então, assim, inclusive, é por isso que muitas vezes as nossas placas dão problema. Se eu não descarrego a minha estaticidade, eu pego na minha placa, ela gera energia estática, porque o nosso corpo, lembra que eu falei para vocês, quando a gente pega qualquer lugar, ela não vai gerar energia na gente? Essa energia estática, quando a gente pega numa placa de uma forma errada, a nossa placa ela pode vir a queimar. A gente queima a placa? Queima, por conta da energia estática. Certo, pessoal? Então, bora para a gente dar continuidade, que ainda tem muita coisa, misericórdia. Tá? Vocês sabem o que é um sistema de aterramento? Vocês nunca ouviram falar disso? Geralmente, toda a eletricidade em excesso, a gente precisa de uma forma para eliminar. Exemplo, tu tem uma tomada 110, só que a tua tomada bate 150. Tu tem que tirar aqueles 40 que estão gerando uma carga muito grande, na verdade. Quando vocês pegam uma tomada, eu vou explicar agora para vocês o que é cada qual. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer aquela pergunta de praxe bem simples. Para que serve isso aqui? Fala para mim. Para ligar na tomada, perfeito. Entre aspas, seria condutor, condutor. E quem é esse camarada bem aqui? Tu sabe para que serve esse negócio, esse camarada no meio aqui? É o professor, isso serve para atrapalhar a nossa vida. O que vocês acham? Atrapalha, isso aqui é uma. Ixi, isso aqui é uma praga, tu é doido, hein? Calma lá. Não chama o cara assim que tu nem sabe quem é o cara. Apresento a vocês condutor elétrico e aterramento. Tá vendo? Esse do meio bem aqui é o aterramento. Se a sua casa tem sistema de aterramento, que é esse camaradinha bem aqui, esse camaradinha do meio, ele vai servir justamente para trabalhar junto com o teu sistema de aterramento. Lembra que eu te falei que muitas vezes as nossas tomadas elas não estão 150, 160? Esse camarada vai eliminar a energia a mais para que essas duas trabalhem de uma forma com 110. O sistema de aterramento ele vai eliminar o excesso de cargas elétricas. Tá dando para entender, pessoal? Tá suave, né? Graças a Deus, Deus é Pai. Então, bora. Outra coisa. Ponto importante. A gente acabou de falar de aterramento, mas eu tenho que falar. Esse daqui eu acho muito interessante, a gente precisa discutir. Tá? Primeira coisa. Vocês já ouviram falar de filtro de linha ou régua? Vocês já ouviram falar de estabilizador? Não, nunca ouviram falar? Alguns já ouviram, outros não. E o no-break? Nunca ouviram falar no no-break. Beleza. Bora para cada qual. O estabilizador, aliás, o filtro de linha, ele tem com a seguinte função, presta atenção. Tá vendo essa tomada bem aqui? Observa que linda. Olha que legal. Sai daqui, minha lata. Espera aí, que tá muito grande minha cara. Pronto. Olha só. Isso daqui é um filtro de linha. Professor, isso é uma extensão. Não, não, não. Eu vou explicar para vocês o que é um filtro de linha. Sim, ele aparenta ser uma extensão, só que tem o seguinte. O diferencial dela, tu tá vendo esse negocinho bem aqui, ó? Deixa eu ver se aparece aqui. Abre a imagem. Tu tá vendo esse negócio bem aqui? Aí, deixa eu colocar minha lata. Tá vendo esse negócio bem aqui, ó? Aqui dentro tem um negócio chamado fusível, tá? É um bichinho desse tamanhinho aqui, ó. Fusível, deixa eu ver se tem aqui uma imagem dele bem bonitinho. Daqui. É um fusível de vidro desse tamanhinho aqui, que ele tem como objetivo, exemplo, quando passa uma carga elétrica muito grande, vem da tua tomada, é muito mais fácil ele queimar o fusível de vidro do que queimar o teu computador.
Esse camaradinho aqui, ele vai servir justamente para que o teu computador não queime, tá? Beleza, deu para entender, né, o que é um filtro de linha? Ele é uma extensão, só que ele tem um fusível que impede que o teu computador queime. Outra coisa, bora lá. Cadê tu? Tá aqui. O estabilizador, ele tem a mesma função que o filtro de linha. Se eu escrever aqui, ele só vai estabilizar a energia elétrica que vem da tomada, que é uma energia alternada, ele passa para uma corrente contínua. Esse camarada ele vai manter sempre a energia da tua placa ok. Certo, pessoal? Tranquilo, né? E agora, o camaradinha que eu gosto pra caramba, que é chamado de no break. Gente, o no break ele é o seguinte. Imagina que a gente mora numa região ao qual tem muita queda de energia. Sabe quando do nada tu tá mexendo lá, do nada falta energia? Esse camarada aí, o no break, ele aguenta o teu computador ligado até 30 minutos. Ele tem uma bateria dentro dele. Ele ajuda para que para que o teu computador possa ficar ligado e você possa desligar em segurança, tá? Esse camarada ele vai servir justamente para isso, tá? Ele faz a mesma função dos outros dois, só que ele tem uma bateria a mais, tá? Então, é suave, né? Para gente finalizar, bora pro filtro, bora para cá, para esse camarada aqui, que é a fonte de energia. Agora, como vocês vão ter que olhar para minha cara, graças a Deus, deixa eu aumentar mais a minha lata aqui, senão vocês vão ficar sem... Deixa eu verificar aqui. Ok. Toma. Eu acho que tá dando para me ver direito aí, porque eu vou mostrar algumas coisas na tela. Gente, apresento para vocês esse camaradinho aqui chamado fonte de energia, tá? A fonte de energia tem como objetivo de transmitir corrente elétrica diretamente para a nossa placa-mãe. Eu estou falando de fonte de energia de computador. Como vocês podem observar, a nossa fonte de energia ela tem duas coisas aqui. Esse camaradinho vem aqui. Vocês sabem o nome desse camarada aqui? Não é ventiladorzinho. Nem ventoinha. Poderia ser ventoinha, né? Mas não é ventiladorzinho. Esse camarada aqui é conhecido como cooler ou refrigerador. Tipo como se fosse um refrigerador. Ele tira o calor de dentro e manda para fora. Certo? Aqui eu tenho o cooler, tá? Além daqui eu tenho a minha entrada de energia, que ele vem diretamente, tá? Vem cá, neném. É tu? Não. Ele liga diretamente na tomada. É da tomada que vem, tá? Observem. O cabo é sempre esse bem aqui. Tá dando para ver? 3 pinos. Aqui dentro, 3 pinos. Certo? Tá dando para enxergar? O que a gente faz? Algo bem simples, encaixa no outro. Pronto. Se eu ligar na tomada, vai funcionar, não é verdade? Beleza. E aqui, gente, eu tenho uma chave. Uma coisa que eu vou explicar para vocês é... Essa fonte, ou quase todas as fontes, elas são uma coisa chamada bivolt. Vocês sabem o que é uma coisa bivolt? Vocês sabem o que é? Não? Bi vem de quê? Bi vem de 2, volt vem de voltar, voltagem, tá? Aqui eu tenho 110, tá dando para ver aí? O webcam da TechPix não dá para ver? 115, eu aperto aqui, 230, tá? No caso, 115 liga numa tomada 110 e quando eu alterno essa chave, ela pode ligar numa tomada 220. Deu para entender? Toda fonte ela é bivolt. Ah, professor, mas a minha fonte ela não é bivolt, ela tem que ter essa chave aqui para ser bivolt. Se caso tu for ligar numa tomada 220, sempre não esquece de alternar a chave, tá? Porque se você ligar o 220 nesse 115, infelizmente a tua fonte vai levar o farelo, tá? Só outra. Alternou, pronto, ligou numa tomada 220, tranquilo. Certo? Para a gente finalizar essa parte, professor, como é que eu sei a capacidade de uma fonte? Tá vendo esse negócio bem aí?
Esse camaradinha bem aqui é o quê, tropa? As especificações da tua fonte. O que me interessa nela é esse bem aqui, cadê tu? Deixa eu ver se dá para ver. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? O que está escrito aí? Aqui tem um 350. Ela é medida por uma unidade de medida, que é watts. A tua fonte, ela suporta até 350 watts. Como é que eu faço para saber se eu tenho uma fonte um pouco mais forte? Basta você olhar nas especificações laterais e você vai achar a especificação dela. No caso, essa daqui é 350 watts. Fechou? A parte de fonte de alimentação, tá tranquilo? Tá suave? Beleza. Então, agora a gente vai desvendar uma camaradinha chamada placa-mãe. Corre, que daqui a pouco a gente vai fazer o teste da fonte, tá? Para a gente saber se ela está funcionando ou não. Bora lá! E qual é a atividade de hoje? A nossa atividade avaliativa vai ser esse camaradinha bem aqui, ó. Vocês vão responder na página 33 no Word, tá? Essa atividade e a outra, tá? Depois vocês dão uma lida e a gente vai fazer essa simulação em sala. Agora a gente vai desvendar a placa-mãe rapidola. Bora dar uma corrida aqui, tio? Bora lá, tropa, dar uma corrida aqui. Vamos lá. Gente, o que é uma placa-mãe? Essa camaradinha bem aqui, ela é simplesmente responsável pelo funcionamento do nosso computador. Ela é basicamente o nosso computador, tá? Ela que faz todos os processos. Primeiramente, eu tenho os processos dos processamentos, eu tenho memória RAM e eu tenho alguns outros componentes, tá? Mas para a gente entender um pouco mais disso, existem vários tipos de placa-mãe. Eu tenho tipos de placas on-board. Vocês já ouviram falar desse tema? Esse termo on-board, tá? Placa-mãe on-board é quando, principalmente, um processador já vem chumbado nela, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, aqui. É uma placa-mãe tradicional, tá? On-board é simplesmente quando já vem algo integrado à placa-mãe. Exemplo, tem algumas placas-mãe que ela já vem com um processador dentro dela, no caso essa daqui. Tu tá vendo esse negócio preto aqui? Já é o processador. Eu posso trocar esse processador? Se ele é on-board, ele já vem chumbado na placa. Eu posso trocar? Não, porque ele já é chumbado. Se queimar, meu amigo, levou farelo, já era. Chora e compra outro. Infelizmente é assim. Enquanto uma placa-mãe off-board, eu consigo remover todos os dispositivos. Exemplo, aqui eu consigo tirar o meu processador. Eu vou abrir aqui. Agora, pedrada. Eu consigo remover o meu processador. Certo? On-board é quando já vem chumbado, off-board é quando ele vem solto. Só para a gente entender de uma forma bem simples, tá? Bora lá! Além disso, a gente vai falar um pouco sobre barramentos internos ou barramentos de extensão. Tá vendo esse camarada bem? Tá vendo esse camarada bem aqui? Dá uma olhada aí. Ai, meu Deus. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é conhecido como chipset. Se isso daqui da placa-mãe queima, infelizmente levou farelo, tá? Porque é só outra, porque geralmente não. O chipset da nossa placa-mãe, ele já vem integrado nela. Queimou, filho, já era. Tua placa-mãe pode ser a mais linda do mundo. Queimou, já era. Joga no lixo, não tem conserto que conserte, tá? Enquanto isso, deixa eu verificar aqui, tá faltando mais algumas coisinhas, tá? Antes da gente ir para a nossa atividade. A gente vai entender também um pouco mais sobre slots de expansão. Como vocês podem observar aqui, eu tenho dois tipos de slots de expansão. Eu tenho o slot PCI Express e eu tenho o slot PCI. Deixa eu perguntar um negocinho para vocês. A galera que gosta de ser gamer, qual desses dois slots eu conecto uma placa-mãe? Ou uma placa de vídeo? Qual dos dois? O amarelo ou o branco? Hã? Amarelo.
Por quê? O tipo de contato dela, geralmente as placas de vídeo elas vêm com contato PCI Express. A primeira parte pequena, o restante a grande. Tá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma fotinho para vocês. Placa de vídeo. Tá? Tem placa de vídeo. Observem, eu tenho geralmente a parte pequena, que é essa camaradinha bem aqui, e a parte grande. Tá? Então, essa placa de vídeo aí, ela é PCI Express, sim ou não? Sim, né? Por causa desse pequeno detalhe, tá? Umas placas mais antigas. Deixa eu ver se eu acho uma placa PCI antiga. É essa coisa linda bem aqui. Olha que coisa maravilhosa. Isso daqui é uma placa de vídeo antiga. Essa daqui já é PCI. Muito velha mesmo, tá? E essa é a diferença entre uma e outra. No caso, aqui... Cadê você, neném? Aqui eu tenho tanto PCI Express e eu tenho PCI. As mais atuais usam PCI Express e as mais antigas usam PCI. Tá? Então, vocês sabem... só para a gente concluir aqui, que eu vou falar das duas partes mais importantes para a gente poder passar essa parte. Tá? Olha só. Primeira coisa, eu tenho o seguinte. Socket. O que é um socket? O socket, geralmente, nós colocamos as memórias RAM, que é esse camarada bem aqui. Deixa eu aumentar, mas não ficar feio. O socket eu tenho como objetivo de adicionar memórias RAM. Aqui nessa placa, eu tenho quantos sockets no total? Dá para te ver aí? 4. Essa placa-mãe aqui eu tenho 4. Uma, duas, uma preta, uma azul. Peraí, uma preta, uma azul e uma preta, uma azul. São 4. Enquanto numa placa-mãe mais antiga e mais simples, eu tenho quantos sockets? Eu tenho 2. Certo? Professor, por que essa placa aqui ela tem 4 slots de memória RAM? Porque o fabricante quis fazer assim, o problema é ele falou, compra se tu quiser, mano, te vira. Tô brincando, tá? Aí depois ele fez de 4 slots, porque essas placas aqui elas são especializadas para programas específicos. Exemplo, placa-mãe para servidor, isso aqui é muito bom. Servidor, para quem não sabe, imagina comigo, sabe quando tu joga Free Fire? Quando tu vai jogar Free Fire lá, tua ranqueada, não loga 300 mil pessoas de uma vez só? Eu tenho que ter um servidor para eu poder acessar. Para eu ter 300 mil pessoas conectadas, eu não preciso de uma máquina bastante potente? Pois é. Geralmente, placa-mãe de servidor, elas são potentes, elas precisam de muita memória RAM, tá? E um processador muito top. Às vezes tem placa-mãe de servidor, tem até 2 processadores trabalhando juntos, tá? Eu acho bem interessante isso aí, esse conceito que é legal. E para a gente terminar, a gente vai falar um pouco mais sobre a... Aliás, a gente vai falar um pouco mais sobre os slots de processamento, tá? O slot de processador é esse camaradinha bem aqui, ó. É nele que eu conecto o meu processador, ou, como eu expliquei para vocês na aula passada, a CPU. Certo? Então, gente, agora que a gente já falou bastante coisa, a gente vai fazer o seguinte. A nossa aula de hoje vai ser eu tenho página 33 para resolver e página 38, que no caso é a T8, tá? E a gente vai resolver e colocar no Excel, tá bom? As duas. A gente vai fazer essa no Excel e depois que a gente terminar essa atividade, eu vou ensinar vocês a fazer teste em fonte de alimentação, tá bom? Bora começar a produzir essa atividade? Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidola, que eu sei que ainda tem gente que chegou agora, tá? Aqui. Pode começar, vocês abram na apostila aí nas páginas que eu mencionei para vocês, tá bom? Okay. 39 e... Deixa eu verificar aqui. 38, no caso 38 e 39, né, que é a mesma atividade. E a outra atividade que é valendo a prova é a página 33. Então, gente, bora começar para a gente fazer os testes. Quero todo mundo pegando choque hoje. Eu quero todo mundo testando fonte hoje, tá?
Gente, pessoal de casa que estava aí, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, Titio tá lá no WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!